Olá, queridos amigos que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu vou estar em muito boa companhia. Eu vou estar ao lado da minha esposa, Gisele. Ela é farmacêutica, formada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal da Bahia. Ela está terminando o seu mestrado em nutrição, tem especialização na área de alimentação infantil e nós vamos conversar um pouquinho sobre a banha de porco. Será que essa é uma gordura saudável? Não é? Nós vamos estar respondendo a um vídeo que o Dr. Laí Ribeiro fez, onde ele exalta a banha de porco em detrimento dos óleos vegetais. Será que um é bom e o outro é ruim? Será que um é saudável e o outro não é? O que podemos falar acerca desse assunto? Fica com a gente até o final desse vídeo e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. E aí, pastor, beleza? Meu nome é Luiz Henrique Dias da Silva, tenho 22 anos, moro em Colatina, Espírito Santo. Sou muito fã do senhor, sou fã do canal, estou sempre acompanhando o conteúdo aí, que é muito bom. Parabéns. A pergunta que eu quero fazer é referente à banha de porco, porque na Bíblia fala que não podemos comer carne de porco, até aí ok. Mas e quanto à banha de porco, que não é considerada carne? Há uma proibição disso também? Porque eu acredito que Deus é um Deus de propósito. Deus separou as coisas que não poderiam ser comida com objetivo em mente. Alguns que poderia fazer mal à saúde e etc. Mas no caso da banha de porco é um pouco diferente, porque a medicina, um exemplo é o Laí Ribeiro, principal, que defende veementemente a banha de porco e diz que ela faz bem. E não é que a banha de porco faça menos mal. A questão que ele propõe é que a banha de porco faz bem, porque contém vitaminas do complexo B, tem minerais, tem vitamina C, etc. E também ele sustenta sua tese apresentando dados que quando houve uma substituição da banha de porco por óleos vegetais, o número de infarto do miocárdio nos Estados Unidos disparou. Não tinha nenhum caso antes. E de repente em 1930 já aparece 3.000 casos, em 1960 6.000 casos. Isso prova que a banha de porco nunca foi um problema. O problema foi simplesmente o óleo vegetal que usamos hoje. Então, sabendo que Deus é um Deus de propósito, Deus separa as coisas com objetivo, e sabendo que a banha de porco faz bem, então eu posso utilizar a banha de porco? O outro questionamento que eu gostaria de fazer é: se o Senhor disser que a banha de porco é pecado, sabendo que ela faz bem, então o óleo de soja, o óleo de canola, então também deve ser considerado pecado, porque todos os médicos confirmam que o óleo de soja, esses óleos são muito, muito mais piores, são causadores de câncer, causadores de infarto. Então eles também devem ser considerados pecado, certo? É a pergunta também. E a última pergunta que eu gostaria de fazer é: caso o Senhor diga que a banha de porco é pecado e o óleo de soja, o óleo vegetal é pecado, então eu poderia optar pela banha de porco, sabe? Porque se tem dois pecados, eu poderia escolher o menos pior para a saúde, não é? Seria uma escolha razoável? É isso, pastor. Ajuda a gente aqui. Muito obrigado, querido amigo Luiz Henrique, por sua pergunta. Realmente é uma pergunta bem interessante, pertinente. E nós gostaríamos de dialogar um pouquinho hoje, eu e Gisele, sobre este assunto. Mas antes, eu quero fazer uma pequena introdução, tá? Eu vou fazer algumas considerações acerca deste tema. E aí, em seguida, eu vou passar a palavra para a Gisele e ela vai, então, trazer de maneira assim mais científica, com maior propriedade, algumas coisas importantes, algumas considerações acerca deste tema, tá bom? A primeira consideração que eu gostaria de fazer, introduzindo este assunto, é a seguinte: eu não sou médico, tá? Eu não tenho formação na área da medicina, então responder o Dr. Laí Ribeiro me aprofundando na área da medicina não seria uma opção muito viável, não é verdade? Mas como na própria pergunta que você fez e como eu tive a oportunidade de assistir o vídeo, constatei de fato isso, a gente percebe que o Dr. Laí Ribeiro ele sai um pouquinho da área da medicina e
envereda por caminhos estatísticos, históricos, o que me permite fazer algumas considerações acerca do assunto. Note bem, o Dr. Laí Ribeiro, ele menciona que de determinada época para cá, o consumo dos óleos vegetais seria o principal responsável pelas doenças cardiovasculares, pela incidência grande de doenças relacionadas aí ao coração, e que a solução seria, no caso, retornar à banha de porco, que era o que se utilizava antes. Ela seria, então, uma gordura saudável, enfim. Eu preciso discordar dessa linha de pensamento do Dr. Laí Ribeiro por algumas razões. Primeiro que nós não devemos atribuir, como eu falei, não sou médico, mas eu acredito que nós não devemos atribuir a uma doença ou uma incidência grande, por exemplo, de doenças cardiovasculares a um único fator. Eu não posso desconsiderar todo um contexto histórico e outras coisas que também contribuem para estas doenças cardiovasculares e atribuir apenas aos óleos vegetais. Por exemplo, você sabe que na virada do século, e a gente vê isso desde pequenininho na escola, nós tivemos aí um grande êxodo rural, uma migração grande de pessoas que moravam na fazenda, no campo, para as cidades. Pessoas que trabalhavam cedo, não é? Faziam um trabalho braçal ali na roça, na fazenda, capinando, enfim. E essas pessoas agora elas se deslocam para a cidade com trabalhos de menos esforço. E elas passam a ter uma vida um tanto mais sedentária na cidade do que no campo. Você tem também, na virada do século, o avanço da tecnologia e a criação de diversas coisas, como a energia elétrica, a televisão, o automóvel. E por que eu estou trazendo estas coisas? Note bem, a energia elétrica, por exemplo, fez com que muitas famílias mudassem a sua rotina. Então, pessoas que antes moravam na roça e que a sua energia, né, a sua luz era o lampião, a lamparina, enfim, essas pessoas agora elas vão para a cidade. Pessoas que dormiam aí cedo e acordavam bem cedo, aí já no anoitecer, 7 horas já estavam descansando, 4 horas da manhã já estavam em pé para o trabalho, agora elas estão na cidade com a energia elétrica dormindo lá para as 10, 11 horas da noite. Mudou completamente o padrão, a rotina destas pessoas. Ademais, com o avanço da tecnologia também chega a televisão. Pessoas que dormiam realmente cedo, agora elas ficam até mais tarde assistindo e aquelas luzes da televisão prejudicam horas de sono. Você tem também a criação do automóvel, que vai provocar um sedentarismo. Pessoas que antes faziam grandes caminhadas, agora elas começam a usar o automóvel para tudo. Eu estou citando apenas alguns fatores que vieram junto com a criação, por exemplo, destes óleos a partir da Revolução Industrial. Você tem a criação desses diversos óleos que de fato não fazem bem, como a Gisele vai explicar. Mas ao mesmo tempo, não é somente a criação destes óleos. Você tem uma série de outros fatores que sim contribuem significativamente para uma maior incidência de doenças cardiovasculares, o que nos leva a crer, o que nos leva a concluir que apenas os óleos vegetais não são os únicos responsáveis por essa incidência de doenças cardiovasculares e que a solução estaria, portanto, na banha de porco, ok? A segunda consideração que eu gostaria de fazer diz respeito ao aspecto teológico. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal falando acerca da carne de porco e como o consumo dela é proibido por Deus nas Santas Escrituras, mas eu gostaria de falar o seguinte, mais relacionado à pergunta que o Luiz Henrique fez. Pastor, mas não seria algo saudável? Se seria algo benéfico, saudável, por que então seria proibido por Deus? E aí, mas uma coisa é a gordura do porco, outra coisa é a carne do porco. Veja, a própria Bíblia que condena o uso da carne do porco, ela também lá no livro de Levítico vai dizer o seguinte, o sangue e a gordura não comereis. Tá? Isso independentemente do animal. Então, a gordura e o sangue nós devemos nos abster. Mas aí falando a gordura da carne do porco, a Bíblia diz que o porco nós não devemos nem tocar no seu cadáver. Portanto, a carne dele, a gordura, nada deveria ser consumido. E aí, dentro desse questionamento de pastor, se é saudável, por que nós não poderíamos fazer uso? Eu preciso dizer a você que, independentemente do que a ciência diga, e mesmo que fosse saudável, que a gente vai perceber que não é verdade isso aqui, mesmo que a gordura
do porco fosse algo assim benéfico, e mesmo que ela tivesse todas as propriedades do fruto da árvore da vida, e você comesse, fizesse uso da gordura da banha do porco e você vivesse muito mais anos, ainda assim eu não usaria. Por quê? Porque é uma ordem expressa de Deus dizendo não use. Então é uma questão de obediência. Não importa se ela é prejudicial, se não é. Não importa se fosse o alimento mais saudável do mundo. Se Deus disse não use, você não usa. Foi esse o problema de Eva. Lá no Jardim do Éden, ela questionou Deus. Deus disse não coma, mas o que tem? É só um fruto. Ele não era mais amargo, mais doce, mais salgado, mais bonito, mais feio? Não. Não tinha veneno. Mas foi o fato de Deus dizer o quê? Não coma. E nós seres humanos temos essa mania de questionar. Não, o que tem? Deus disse não use, você não usa. Mas vamos então trazer agora uma visão mais científica deste assunto. E eu gostaria então de perguntar para a Gisele, que é a nossa entrevistada de hoje, o que você teria a dizer acerca da banha do porco? Realmente é uma gordura saudável? É uma gordura que deve ser utilizada? Fala pra gente os comparativos entre ela, entre os óleos vegetais, por que os óleos vegetais são prejudiciais e a gordura da banha de porco, como foi perguntado aí, seria algo maravilhoso, saudável. É isso mesmo? O que você teria a dizer para nós? De antemão eu digo que não. A banha de porco ela não é saudável em situação nenhuma. O que acontece é que a maioria das abordagens que são feitas em relação ao consumo da gordura saturada é feita a partir de uma comparação entre o consumo de gordura saturada da banha do porco e o consumo de óleos vegetais, que são aí fonte de gorduras poliinsaturadas. E como você colocou no início, há diversos fatores envolvidos aí nesse aumento de doenças cardiovasculares, com ênfase na doença coronariana, formação de placa de ateroma, envolvidos. Uma coisa interessante é que, na época que foi feita essa substituição, então, a partir da década de 20, e aí na década de 40 já se vê esse aumento dramático das doenças cardiovasculares, era porque já se sabia que havia uma correlação entre consumo de gordura saturada e aumento de colesterol. E também de LDL. Estava aí se caminhando nesse aspecto a ciência, mas já se sabia disso, que havia essa correlação. Então, havia necessidade de reduzir o consumo de gordura saturada. E como essa gordura saturada era consumida a partir de uma origem animal, que era do porco e também do leite, dos laticínios, da manteiga, foi então orientado à redução. É daí que começa a ser utilizada a margarina em substituição da manteiga e também os óleos vegetais. Mas quando é feita essa comparação, o consumidor ele é induzido a escolher uma delas. Uma dessas opções, ou a gordura saturada de origem animal ou um óleo vegetal. E aí ele é induzido a escolher entre o ruim e o pior. Então nós não temos aqui uma escolha entre algo que é benéfico, que é bom, e algo que é ruim, como foi mencionado, né? A banha de porco tem vitaminas, e tem isso, e tem aquilo. Já os óleos vegetais, eles são péssimos, eles são terríveis para a saúde. Não é essa escolha que o consumidor está fazendo. Ele está, na verdade, escolhendo entre algo que é ruim e algo que é péssimo. Exato. Os estudos que foram feitos a partir daí dessa década, né, que eu falei da década de 40, você vai ter diversos estudos. Um interessante é um último estudo que foi feito, na verdade é um artigo sobre diversos estudos randomizados, é uma revisão sistemática, e um dos autores, ele é o consultor da área de nutrição para a Organização Mundial de Saúde. Ele fala que essa redução da gordura saturada é clássica para você reduzir os eventos cardiovasculares. O que acontece, como eu disse anteriormente, é que não há o benefício em substituir a gordura saturada que era utilizada antigamente por óleos vegetais refinados. E aí nós temos outros agravantes envolvidos. Nós primeiro temos aí o tipo de extração desse óleo vegetal, via de regra usando aí o hexano. Já existem outras tecnologias, mas ainda se usa o hexano, que é um solvente orgânico tóxico para a saúde. Você tem também aí a desproporção entre quantidade de ômega 6 e ômega 3, que são dois ácidos graxos poliinsaturados que estão presentes naturalmente nos óleos vegetais. Você não tem uma proporção adequada entre esses dois ácidos graxos. Você também tem o agravante do tipo de embalagem que é utilizada. Se vocês perceberem, a embalagem de alguns óleos vegetais, ela é dentro daquela marca de reciclagem, ela tem o número 7,
que é geralmente um plástico que utiliza em sua composição o bisfenol, para que ele seja justamente flexível. E o bisfenol é um xenobiótico, um disruptor endógeno, que também está relacionado a diversos distúrbios aí no nosso corpo. E... Rapidinho, só para deixar aquela pessoa que está assistindo, mas ela falou desses 7 aí, quando você pega qualquer embalagem plástica que você comprar, seja arroz, feijão, qualquer coisa que você comprar, olhe para aquele pacote de plástico e veja lá embaixo, geralmente tem assim um triângulo, como se fosse umas setinhas assim, um triângulo, e aí dentro dele tem um número. Observe quais números ali são aceitáveis, são, diríamos assim, menos prejudiciais. Eu acredito que fica mais fácil dizer quais são os mais prejudiciais, porque aí as pessoas gravam de uma forma melhor. É o número 7 e o número 3. Eles geralmente, são terríveis. Algumas embalagens até vêm dizendo assim, livre de bisfenol A. Mas isso é uma jogada aí da indústria, porque existem outros tipos de bisfenol e eles não estão colocando aí na composição. Tem o bisfenol F, por exemplo, que também é prejudicial, e aí eles colocam livre de bisfenol A e o consumidor acredita que é uma embalagem sem risco, né? Muito bem, vamos então voltar para os óleos. Quais seriam as principais diferenças entre os óleos vegetais e a gordura, a banha do porco? De fato, a banha do porco ela é saudável? Se não é saudável, por que ela não é saudável? E aí faz já esse comparativo aí entre a banha do porco e os óleos vegetais. Existem óleos vegetais que possuem gordura saturada? Fala um pouco sobre esses óleos para nós aí. Tá, todo alimento que ele contém gordura, ele não vai ter só um tipo de gordura, tá? Ele vai ter esses 3 tipos de gordura: gorduras saturadas, gorduras monoinsaturadas e gorduras poliinsaturadas, tá? Então, não existe um alimento que contenha só um deles. Por exemplo, a banha de porco, ela tem uma grande porcentagem, cerca de 39%, de gordura saturada, que é o ácido palmítico. Mas ela vai ter em maior quantidade aí o ácido oleico, que é um ácido graxo monoinsaturado. E isso acontece também com os óleos vegetais. É importante avaliarmos que todos os estudos que são feitos sobre o consumo de gordura saturada demonstram que há um benefício quando se reduz o consumo dessa gordura. A questão é, qual é o tipo de gordura, qual é o tipo de alimento que vai substituir essa gordura saturada? O que nós percebemos é que houve sim uma redução do consumo da gordura saturada, até porque houve uma manobra aí toda econômica, política envolvida. Mas o que aconteceu foi o surgimento de alimentos com alto grau de processamento, que foram os alimentos ultraprocessados, que são alimentos nutricionalmente desbalanceados e que vão conter aí uma alta concentração de carboidrato e também de gordura e outros aditivos químicos. Então, o que aconteceu foi que essa gordura saturada, ela não foi simplesmente substituída pelo uso de óleos vegetais. Ela foi também substituída e passou-se a utilizar em grande quantidade carboidrato refinado. Então, os estudos, eles demonstram que essa substituição, a redução deve acontecer, tá, da gordura saturada, e também a substituição dela pode ser por carboidrato? Sim, mas carboidrato de boa qualidade, um carboidrato complexo que vem aí junto com a fibra, que seja consumido dentro de uma matriz alimentar. Você vai substituir também por ácidos graxos poliinsaturados ou insaturados, como é o caso do ácido oleico. Mas daí nós entramos em uma outra consideração que é sobre como utilizar esses ácidos graxos poliinsaturados. E aí eu já de antemão digo que deve ser utilizado dentro da sua matriz alimentar, ou seja, consumindo as oleaginosas que os contêm. E as sementes também. Então, por isso que no início eu disse que é uma comparação entre o pior e o ruim, porque os óleos vegetais também não são uma boa fonte. Apesar de que alguns, eles conseguem manter uma proporção entre o ômega 6 e o ômega 3, eles acabam sendo utilizados em grande quantidade. Precisamos considerar também que aí você vai ter uma alta ingesta calórica a partir desses óleos, né? Porque se considerarmos que uma molécula desse óleo vai produzir aí 9 quilocalorias e de carboidratos e proteínas produzem 4, nós percebemos que você vai ter realmente um aumento da ingestão calórica. E nós estamos falando de um macronutriente de maneira isolada e não sendo consumido dentro do próprio alimento. Então, essas considerações precisam ser feitas. Sobre a gordura saturada, precisamos também entender que dentro desse grupo nós podemos fazer uma outra classificação, que é de acordo com a cadeia carbônica. Então, você tem a gordura saturada de cadeia curta, cadeia média e cadeia longa. A gordura saturada de origem animal, ela é de cadeia longa.
E aí nós temos o grande exemplo que é a banha de porco e também os laticínios, e aí a manteiga, os queijos e o leite também. Eles têm uma grande quantidade de gordura saturada e é uma gordura de cadeia longa. Por que eu estou falando isso? Porque o óleo de coco, ele é uma gordura saturada, mas de origem vegetal. E ele é um óleo de cadeia média. E então os estudos têm demonstrado que esses ácidos graxos de cadeia média, eles não estão relacionados com o aumento de colesterol sérico e LDL, que são 2 fatores que estão relacionados com a gordura saturada e com o aumento aí dessa incidência de doenças cardiovasculares. Então, o óleo de coco, por exemplo, ele é absorvido diretamente na luz intestinal, ele não precisa ser digerido pela lipase, como esses ácidos graxos de cadeia longa, e eles são direcionados para o metabolismo oxidativo, para a produção de energia. E aí você tem aí a geração de corpos cetônicos que vai melhorar a flora intestinal, a capacidade cognitiva. Então, nós não podemos, por exemplo, fazer o uso indiscriminado de gordura saturada, como se tudo fosse a mesma coisa. Então, a banha de porco é um tipo, a gordura da manteiga é também de outro tipo, mesmo as 2 cenas de cadeia longa. Uma é ácido palmítico, outra é ácido mirístico, e o óleo de coco, aí nós temos o ácido láurico. Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Bom, então você falou sobre a questão da gordura saturada, da gordura insaturada. Os óleos vegetais, eles, via de regra, são de gordura insaturada. A banha de porco e as gorduras animais são saturadas. Mas qual é a diferença? O que é gordura saturada? O que é gordura insaturada? O que é gordura trans? Talvez a pessoa que seja leiga, que esteja assistindo agora, está assim, eu não estou entendendo o que seria essa gordura saturada. Por que a gordura saturada não é boa? O que é gordura insaturada? Por que ela também não é boa? Então, se nenhum é boa, então como é que eu vou usar? Se a gordura saturada, você já mostrou a diferença entre a saturada da banha de porco e do óleo de coco, de palma, enfim, que são cadeia longa, cadeia média. Mas explique aí pra gente o que é gordura saturada, o que é insaturada e qual seria realmente a menos ruim e por quê? Bom, por que se chegou a essa conclusão de que a gordura saturada ela era ruim? Nós não podemos dizer que a gordura saturada ela é ruim, como também a poliinsaturada, como a monoinsaturada. O problema é o uso indevido dessas gorduras e em quantidades excessivas. Então, quando eu falo aí de matriz alimentar, eu estou falando de um alimento como um todo. Eu estou falando, não, por exemplo, acho que vocês vão entender, eu não estou falando do amido, eu estou falando do milho, de onde é extraído o amido. Então, o milho seria a matriz alimentar. Então, o óleo de milho, ele é um macronutriente extraído do milho, assim como o amido, tá? Então, o uso desses macronutrientes de forma isolada é que traz o problema, tá? Agora, a gordura saturada, aí você poderia até pensar assim, então eu posso usar a gordura saturada dentro da matriz alimentar? Então, dentro do porco, eu posso estar utilizando essa gordura? Não. Por quê? Todos os estudos que foram feitos, e por isso, como eu falei anteriormente, daí surgiu essa ideia de substituir essa gordura saturada por outro tipo de gordura, foi porque foi comprovado que pessoas que morreram, eles fizeram um estudo interessante de várias pessoas que morreram com doenças cardiovasculares e eles encontraram uma grande quantidade de gordura trans em vários tecidos do corpo e também 2 marcadores séricos que nós já sabemos que são classicamente relacionados com as doenças cardiovasculares, que é o colesterol e o LDL. Então, a partir disso é que se convencionou dizer que a gordura saturada deveria então ser reduzida. Nós temos aí as diretrizes alimentares de diversos países que vão orientar o consumo de gordura saturada entre 5% a no máximo 10%. Isso considerando a ingestão calórica total aí de gorduras de 25%. Então a gente percebe que se algo está sendo limitado é porque realmente ele não é benéfico para a saúde. Pronto, então a partir desses estudos ficou demonstrado que essa gordura saturada ela trazia prejuízos à saúde e então procurou-se ver quais eram os países, quais eram os povos que utilizavam um outro tipo de gordura e não tinham essas doenças. Daí que vem a ideia da dieta mediterrânea, né, de pessoas que utilizavam ali peixes gordos que são ricos em ômega 3, o uso do azeite de oliva, que é um ácido insaturado, é o ácido oleico. Então essas conclusões foram feitas a partir de fatos
coisas que aconteciam. Não foram testes que foram feitos a partir daí, mas sim de situações que já aconteciam naturalmente e elas começaram a ser avaliadas. Então se demonstrou que esse consumo de ômega 3, que é uma gordura poliinsaturada, seria melhor. Só que a partir daí temos o advento do grande consumo de óleos vegetais e também o surgimento da gordura trans. E ela também está relacionada, como eu falei, um dos estudos mostrou que havia muita gordura trans, uma concentração alta de gordura trans nos tecidos de pessoas que morriam com doenças cardiovasculares. Então, essa gordura trans, ela é proveniente desse processo parcial de hidrogenação dos óleos vegetais. E aí você tem, então, a produção de uma gordura que é mais aceitável, porque ela é sólida. É o caso da margarina, que é uma gordura hidrogenada, feita a partir de óleos vegetais, tá? E a gordura trans, ela também é produzida como um subproduto aí desse processo de hidrogenação parcial. Em relação às diferenças entre gordura saturada, gordura insaturada, a gordura trans, nós precisamos lembrar um pouco da química. Esse termo ele se refere ao tipo de ligação que existe dentro dessa cadeia carbônica. Se você tem uma dupla ligação, você tem aí já um ácido graxo monoinsaturado. Mais duplas ligações, você tem um ácido graxo poliinsaturado. Se você não tem nenhuma dupla ligação, você tem uma gordura saturada, tá? Isso aí, quimicamente falando. A gordura trans, ela é um subproduto dessa hidrogenação parcial dos óleos vegetais. Por quê? Porque esse óleo vegetal, ele para ser comercializado, como é o caso da margarina, não era viável você comercializar em uma forma líquida, já que as pessoas estavam também aí acostumadas com a gordura animal, que a temperatura ambiente é uma gordura sólida. Então a indústria ela passou a comercializar esse óleo vegetal de maneira sólida e para isso era preciso fazer esse processo de hidrogenação, mesmo que parcial dos óleos vegetais. E então surge a gordura trans. A gordura trans, então, você pode pensar, ela é só de origem industrial? Não. Ela é também de origem animal. Ela acontece naturalmente na natureza, principalmente em carnes de ruminantes, né, de boi, de ovelha, de cordeiro, e também dos seus derivados. Aí você vai ter o leite, o queijo, eles naturalmente contêm uma quantidade pequena, mas eles contêm uma quantidade de gordura trans. E aí a gordura trans está intimamente relacionada com esse aumento aí de doenças cardiovasculares, tanto que as diretrizes alimentares, elas colocam esse consumo aí em, no máximo, 1%. Bem menor do que no caso da gordura saturada, que está entre 5% a 10%. E considerando aí todas elas dentro de um valor total de 25% de gordura ingerida aí por dia. Você falou aí acerca do ácido oleico que é encontrado na banha do porco e eu acredito que essa seja uma substância também encontrada no azeite de oliva. Sim. Então, para a gente ir para a finalização desse nosso bate-papo, quais seriam, então, os óleos mais saudáveis, né? Você disse que já no começo da conversa que banha de porco ou os óleos vegetais, a gente pode considerar que são gorduras ruins, que não são gorduras boas para o nosso organismo. Então, quais seriam as boas? Que uma hora dessa a pessoa está assistindo lá, meu Deus, eu não vou usar mais nada, não vou cozinhar mais, e agora o que eu vou fazer? Então, você já citou aí o óleo de coco, e fala um pouquinho também do azeite de oliva, e quais são realmente as gorduras que a gente pode fazer uso, alguém que precise fritar alguma coisa, não é o ideal, né? Mas se precisa usar alguma gordura, algum óleo, que tipo de óleo seria o melhor? Você já descartou os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de girassol, esses óleos não seriam o ideal. Quais seriam então esses ideais? Fala um pouquinho também do azeite de oliva pra gente. Tá, o ideal seria, como eu falei, utilizar o óleo dentro do alimento, né? Mas se você se você vai fazer o uso dele de forma isolada, e é o que acontece, né, no nosso dia a dia, a gente criou o hábito de fazer o uso, você poderia escolher aí, dentro desse grupo de gorduras saturadas, aquela gordura que seria que traria benefícios para a sua saúde, que é o caso do óleo de coco, tá? Eu falei aí que ele é de cadeia média, dei uma explicação. Nós estamos pincelando porque é um assunto muito vasto, mas dentre as gorduras saturadas eu colocaria aí o óleo de coco. Também tem um azeite de dendê que, se consumido em pequenas quantidades, não vai trazer malefícios aí à saúde. Nós precisamos considerar aí a saúde individual. Eu não posso dizer isso para qualquer tipo de indivíduo, mas considerando um indivíduo saudável,
esse pequeno consumo aí dessas gorduras saturadas de origem vegetal não vai trazer prejuízo. Tá? Olha os baianos aí, ó, azeite de dendê, em Exato. pouca quantidade, galera. Vamos lá. Tenho que defender, né, as minhas origens. Em relação ao azeite de oliva, o óleo de oliva, ele é aí predominantemente formado por ácido oleico, que é um ácido monoinsaturado. Frente, por exemplo, a um aquecimento, ele seria mais estável do que uma gordura poliinsaturada. Por quê? Ele tem uma ligação dupla entre esses carbonos, enquanto as gorduras poliinsaturadas dos óleos vegetais vão ter várias ligações. Quanto maior o número de ligações, mais instável esse óleo vai ser. Então, ele poderia ser utilizado. Mas aí você pode pensar, então eu vou aquecer o azeite de oliva, a ideia é que você não aqueça nenhum tipo de óleo, tá? Mas se for aquecer, o ideal seria usar realmente um óleo proveniente aí de uma fonte saturada, porque ele já não vai saturar, ele é naturalmente saturado, tá? Seria o óleo de coco. O óleo de coco. A banha de porco, por exemplo, ela possui ácido oleico. Na verdade, ela possui mais ácido oleico do que o ácido palmítico, que é a gordura saturada. Então, ela é chamada de gordura saturada, mas ela tem uma grande quantidade de ácido oleico. E aí, se nós pensarmos assim, então vamos utilizar a banha de porco porque ela tem ácido oleico, então você usa o azeite de oliva. Né? Também tem uma grande quantidade. Que também tem uma grande quantidade de ácido oleico, tá? Uma coisa que é interessante notar é que a argumentação utilizada de que a banha de porco vai ter certas vitaminas, né? Falou-se vitamina A, vitamina D, vitamina C, enfim. Parece que a banha do porco é um complexo vitamínico fantástico. Acontece que existem pequenas vitaminas, pequenas quantidades, talvez até um pouco maior a quantidade de alguma vitamina na banha do porco, mas eu sei que se eu ficar exposto ao sol, eu já tenho a fonte primária aí de vitamina D, né? Que vai Sim, você mesmo, né? Vai produzir. Eu sei também que existem outros alimentos que vai ter a vitamina C e a vitamina A, mas ninguém usa a banha de porco no seu estado sólido, né? A pessoa geralmente usa para fritar, para aquecer. Geralmente aquece. O que acontece com essas vitaminas quando se aquece a gordura, a banha do porco, por exemplo? Você mantém todas essas vitaminas que não, vou usar porque tem vitamina. E aí? Não. Algumas vitaminas elas são mais estáveis frente ao aquecimento, como é o caso dos carotenoides, né, que faz parte aí da vitamina A. A vitamina E também, se nós fôssemos comparar vitamina A, vitamina E e vitamina C, a primeira que se perderia é a vitamina C. Tá? Mas algumas fontes falam fontes que eu digo não científicas, tá? Dessa presença de vitamina C, você encontra aí relatos de alguns sites, mas nada em artigo científico falando sobre a vitamina C, tá? Mas isso é irrelevante, porque nós temos várias outras fontes e ninguém vai utilizar aí a banha de porco como fonte, né? De vitamina A, de vitamina E, de vitamina C, enfim, né? Da própria vitamina D. Aí o uso é mais realmente para, como você falou, o aquecimento ou em preparações de pastelaria, por exemplo, né? Ela é muito utilizada para preparo de massas e ninguém está interessado aí nessa fonte, nessa gordura como fonte de algum tipo de vitamina. É mais uma desculpa mesmo para usar então a banha de porco, porque se for olhar para o lado das vitaminas, você tem inúmeras outras fontes dessas vitaminas que não precisaria necessariamente usar a banha de porco. Eu colocaria aqui, você me pediu para deixar claro aqui qual tipo de óleo, né, que poderia ser utilizado. Então, eu posso dizer da vivência que nós temos, o que temos feito em casa, que é o uso do azeite de oliva em pequenas quantidades, o uso do óleo de coco também em pequenas quantidades, porque eu torno a frisar que o ideal é você consumir o óleo dentro do próprio alimento. Você aumentar aí o consumo de oleaginosas, e aí eu coloco nozes, castanhas, né? Castanha do Brasil, castanha de caju, as sementes, nós temos semente de linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, nós temos aí a chia, também como fonte de ácidos graxos poliinsaturados. Então, o ideal é isso, é você consumir o alimento, esse óleo do alimento junto com ele próprio. E nós percebemos que essa mudança, não só na questão das doenças cardiovasculares, porque hoje nós nós passamos por uma transição epidemiológica, nós tivemos a substituição ou até a existência concomitante de doenças infecto-contagiosas, com doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. E isso foi somente por essa substituição da gordura saturada por óleos vegetais? Não. Existe todo um contexto, nós passamos por transições nutricionais e, como eu falei, o uso do alimento ultraprocessado, ele pode sim ser colocado como um grande vilão. Você está utilizando um alimento que é
nutricionalmente desequilibrado. E com isso, uma redução de consumo de antioxidantes, uma redução de compostos bioativos, que vão aí ser fundamentais para evitar a oxidação da gordura. Porque qualquer gordura que você consuma, se você, por exemplo, se o organismo ele tem um nível alto de estresse, dependendo do tipo de alimento que ele consome, ele pode passar por uma peroxidação lipídica. E esse consumo de alimentos in natura, minimamente processados, ele vai fornecer a você essa quantidade de compostos bioativos que vão impedir essa oxidação. Outra coisa importante é a questão do aquecimento dessa gordura. E talvez por isso que a gordura saturada, ela entre aí como algo benéfico, porque frente ao aquecimento... Ela se mantém estável. Sim, ela se mantém estável. Então a gente pensa assim, deixou-se de usar a gordura, a banha de porco, né, e passou-se a utilizar o óleo vegetal. Se você coloca os dois e compara frente ao aquecimento, a banha de porco ela é mais estável, tá? Não quer dizer que ela é saudável, entendeu? Mas se você utiliza esse óleo vegetal, ele não vai ser um bom substituto. Então o ideal realmente é que não se utilizasse a fritura. É o ruim e o péssimo. Exato. Então eu acredito que a palavra de ordem é essa. Essa é a questão da substituição adequada dessa gordura saturada. Então você deve substituí-la por carboidratos complexos, por alimentos in natura. O que são carboidratos complexos? Carboidrato complexo é o carboidrato encontrado, por exemplo, nos tubérculos, nas raízes, nos cereais integrais. Então você vai ter aí os carboidratos complexos. Os refinados são esses ultraprocessados, biscoitos, bolos, produtos de panificação, pastelaria. Então esses sim, eles são ricos em gordura saturada, eles têm gordura trans, eles têm carboidratos simples, carboidratos refinados, Vai aumentar o LDL à vontade aí. Aumentar LDL, aumentar colesterol sérico. E eles não vão aí fornecer uma quantidade suficiente de compostos antioxidantes. Às vezes são até enriquecidos com esses compostos, mas de maneira sintética. O ideal mesmo é que você consuma esses alimentos in natura, que é até uma orientação do Guia Alimentar Brasileiro, tá? Um dos melhores guias que nós temos. Eu falei aqui de diversas diretrizes alimentares, mas o nosso Guia Alimentar, ele é um guia alimentar extremamente coerente. E ele fala que o uso dessa gordura deve ser em pequenas quantidades, também de óleos vegetais em pequena quantidade. E quando ele faz a ressalva sobre a gordura saturada, ele faz em relação à gordura animal. Pois é, meus amigos, como vocês puderam ver aí, realmente o assunto ele é bem amplo, é um assunto talvez aí um pouco técnico, mas deu pra gente entender que sim, a gordura da banha do porco ela é ruim, tanto quanto os óleos vegetais também são ruins. Então, assim, o ideal é você obedecer à voz de Deus, né? A palavra do Senhor, se Deus diz que não use, você não usa, mas fazer uma substituição que seja adequada. Não adianta você dizer assim, eu vou obedecer ao Senhor, não vou usar a banha do porco, mas aí se acaba nos óleos vegetais, usando esses óleos em grandes quantidades, que vai prejudicar você da mesma forma. Usa o azeite de oliva, de preferência em menor quantidade quando for fritar. Se você for usar, coloque pouco e não deixe fumaçar, para que ele não perca suas propriedades. É importante isso, né? A questão do ponto de fumaça é algo bem simples para a dona de casa, para qualquer pessoa aí que está utilizando o óleo, é nunca permitir esse superaquecimento do óleo, porque esse ponto de fumaça significa que ele perde a sua estabilidade e ele vai começar a produzir aí compostos que são tóxicos ao nosso corpo, peróxidos, radicais livres, aldeídos. Então, realmente, é você utilizar esse azeite, como eu falei que nós utilizamos em casa, junto com o alimento, não esperar ele aquecer ali na panela para depois você estar utilizando ele, e também utilizar em pequenas quantidades. Então você pode fazer uso aí do óleo de coco, o óleo de oliva, o azeite de oliva em pequenas quantidades. E sim, você pode se abster, pode ir se desfazendo desses outros óleos vegetais. Óleo de soja, por mais interessante que seja, é vegetal, é porque é aquela coisa, a pessoa tem a visão assim, não é vegetal, então é bom, porque é vegetal. Quando você extrai o óleo de um vegetal, é como vou dar uma ilustração aqui, uma colher de açúcar, né? Quantas canas são necessárias? Você chuparia a quantidade de canas que tem numa colher de açúcar? Ou quando você começa a observar quantas canas são necessárias para ter uma colher de açúcar, aí você diz, caramba, quase um canavial, salva aí os meus exageros, mas você tem uma quantidade grande de cana-de-açúcar que você não conseguiria sentar e chupar de uma vez só aquela quantidade de canas que seria necessário para ter uma colher de açúcar. Então você tem o alimento in natura, o alimento ali, a forma básica, simples, como o Zé falou, a matriz alimentar,
do jeito que Deus fez, do jeito que Deus criou, sempre vai ser o mais saudável. Aí você vai extrair o óleo, você tem que espremer uma quantidade enorme de soja que você não conseguiria consumir ali sentando, vou comer aqui a soja, uma quantidade que seja suficiente para aquela quantidade de óleo que você utilizou. Então você extrai, além dos processos, além dos solventes que são utilizados, enfim. Então assim, o alimento in natura é sempre o melhor. Não é? Você vai ter sempre mais saúde, vai ser sempre mais saudável você consumir este alimento da forma como Deus fez. E se for utilizar, use aquele que é menos ruim, né? O azeite de oliva, que tem as propriedades que você vai encontrar, o ácido oleico na banha do porco. Então você não precisa utilizar e é saudável. Não é de cadeia longa, né? É cadeia média, não é isso? Essa classificação é feita para os ácidos graxos saturados. É verdade. Então o azeite de oliva... monoinsaturado. Pronto. Então, mas ele é bom, ele não é ruim. No caso do óleo de coco, que é uma gordura saturada, mas que é de cadeia média. E a banha do porco, cadeia longa. Ou seja, a média seria melhor do que a cadeia longa. Então, veja, melhor você fazer uso do óleo de coco, a você usar, porque é uma gordura saturada, ou você usar a banha de porco, que é a gordura saturada de cadeia longa, que vai trazer malefícios à sua saúde. Então essa ideia aí que foi apresentada pelo Dr. Laí Ribeiro, de que a gordura do porco, a banha de porco, ela é saudável, ela é melhor, ela é boa, ela não se sustenta frente aos estudos científicos. A gente traz naturalmente a visão de outros cientistas, de outras pesquisas, como Gisele apresentou aqui. Não é assim uma visão única, né? Todo o meio científico concorda. Não concorda, não é bem assim. Em relação à gordura do porco, né, a banha do porco, outra coisa importante é que, a depender do tipo de alimentação que esse porco tenha, ele também vai ter gordura trans, tá? Porque muitos porcos aí que são hoje criados, eles são criados à base de quê? De ração. E a ração, ela tem esses óleos vegetais. E então você vai estar consumindo, na verdade, um óleo vegetal, digamos assim, a grosso modo, de segunda mão, né? De terceira, já foi processado, o porco está utilizando aí na sua alimentação, e então o homem vai fazer o consumo dessa banha, que também pode ter essa gordura trans. Então aí você teria que ter esse cuidado. Quando fosse comprar a banha de porco, teria que comprar a banha artesanal, daquele porco que foi criado solto. Que já é ruim, né? Sendo artesanal, já é ruim, porque tem essas características todas. Se não for desse porco criado na roça ali, solto, mas for o porco do criado em cativeiro ali com ração, aí não é ruim, ainda é pior do que o outro. Quer dizer, então... Se for de maneira artesanal, tem as questões sanitárias. A gente não sabe até que ponto isso está aí livre, né, de alguns contaminantes. E também o consumo de alimentos de origem animal, ele não é ecologicamente sustentável. Isso aí é uma visão que tem sido partilhada por diversos órgãos, né, relacionados à saúde, que nós devemos diminuir sim o consumo de alimentos de origem animal. É também uma diretriz do nosso Guia Alimentar, o Guia Alimentar Brasileiro de 2014, tá? É a versão mais atualizada, e ele diz isso, que nós devemos diminuir o consumo de alimentos de origem animal, porque eles não são ecologicamente sustentáveis. Então, mais um fator para que nós deixemos o uso aí de produtos de origem animal, principalmente a gordura feita de maneira isolada. Muito bem, queridos amigos, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham apreciado esse vídeo, um vídeo realmente, como eu disse, técnico, mas extremamente importante para nós. Então você percebe que, de fato, o Senhor nosso Deus, Ele sempre, em sua sabedoria, nos oferta aquilo que é melhor. Portanto, se Deus disse em sua palavra, não use, você não usa, tá? E, dentro daquilo que você pode usar, faça as escolhas com sabedoria. Peça a Deus orientação e faça as boas escolhas. Eu tenho certeza que você vai viver e vai viver muito bem. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.